Lando nós é o pole position para o GP de Las Vegas. Olha que cresceu certo na hora certa. É o britânico na McLaren. Quem precisa vencer para manter uma esperancinha de pentacampeonato, o Max Verstappen vai largar em segundo. Oscar Piastri mostrando aí o inferno astral, largando apenas em quinto. Pois falei em inferno astral, o Hamilton então, ele se fala, vai largar em último, o pentacampeão. Gabriel Bortoleto não se entende com a pista de Las Vegas, é apenas o 18º. Tudo isso já, salve galera da Velocidade Mais, um vídeo por Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem e espalhem para geral, porque aqui é Garota Moral, aqui todos talvez. Bom, Lando Norris gravou um tempo de 1 minuto 47 segundos, 393 milésimos, a 16ª pole da carreira do britânico, que se vencer Las Vegas, além de tirar o Max na possibilidade de matemática de pentacampeonato, vai ficar com a caneca na mão. Dependendo do resultado do Max e do Oscar Piastri, ele vai precisar apenas de 8 pontos, ou seja, vencer o sprint lá do Qatar para ficar com o título. E tudo leva a crer que o Lando está numa crescente. Olha que o Petrov, né, o Petrov, ele, antes do Gabriel Bortoleto, já chegou a ser a esperança do Brasil, de mais um brasileiro chegar na Fórmula 1. O Brasil vivia de seca de pilotos desde do Felipe Massa, quando se aposentou em 2017. Mas havia essa esperança no Petrov, porque na base o Petrov ganhava tudo, só que não conseguiu verba para chegar na Fórmula 1. Ele faz um bom campeonato lá na Stock Car, chamado primo pobre do automobilismo, se bem que tem o Rubinho Barrichello lá, tem o Felipe Massa lá. O ano passado o Felipe Massa perdeu o título na Stock Car, né? Será que ele vai processar também a Stock Car, querendo dividir depois o título com o campeão? Fica aí a pergunta. Mas enfim, é um cara que na base correu com o Oscar Piastri, que ele fez uma entrevista com o pessoal da Motorsport. Abraço ao pessoal da Motorsport. E ele foi questionado porque ele conviveu muito com os Piastri na base, eles chegaram até morar juntos, né? Eles foram, né, se não me engano, o Petrov também foi piloto da academia da Renault, né? Na época era Renault, hoje é Alpine. Então eles conviveram juntos na base, né? Ele falando, jeitando, Oscar meio fechado mesmo, gostando das coisas do jeito dele, que era difícil fazer o Oscar sair para a rua, ele é muito caseiro, isso aí eu me identifico muito com o Oscar Piastri, mas ele gosta da casinha dele, mas ele conhece os bastidores do automobilismo, que o Piastri não está sendo sabotado pela McLaren, porque tem muita teoria. E uma coisa que eu gosto, de pilotos no mesmo time, né? Quando o título é resumido a 2 pilotos do mesmo time, porque dá um pé de igualdade em termos de equipamento. Mas tem também essa teoria da conspiração
Aí, na época do ouro da McLaren, o Prost achava que o Ayrton Senna era beneficiado, era queridinho da Honda, que eles davam os melhores equipamentos. O Ayrton, até ele fala até hoje que teve uma vez que eles estavam testando motores, que ele viu motor Ford, Ayrton, que ele nunca viu, motores colado, adesivo Ford Alan. Desculpe. E ele acha que o Ayrton era beneficiado na briga eterna. O Ayrton achava que a FIA, por ter o Beleste, que era francês, que a FIA tinha um amor pelo Alain Prost. Então, isso quer dizer, sempre vai ter, né? Eu nunca vi ele na Mercedes. O Hamilton falando que o Nico Rosberg era preferido, ou o Nico Rosberg falando que o Hamilton era preferido. Isso aí eu não vi na Mercedes, era uma coisa até boa também, porque eles não exterminavam, pelo menos. Hamilton disse que sobre o título que ele perdeu em 2016 para o Nico Rosberg, ele vai falar numa autobiografia. Uma vez até, quando ainda a Globo era a doutora do direito, vai voltar ano que vem, o Marcelo Corrige, ele falou disso, ele mostrando uma água dessa perda desse título. Mas, enfim, mas o Petroff fala, olha, ele não está sendo sabotado pela McLaren, o que pode estar acontecendo é que essa última atualização, as coisas não aconteceram como o australiano gostaria que acontecesse. E deve ser isso mesmo, porque é um mesmo carro e a diferença está sendo muito brutal. No Q1, choveu momentos antes da corrida, do treino, desculpa, e estava muito encharcada a pista, a ponto que os primeiros ponteiros chegarem ao tempo de 2 minutos. Que foi nesse momento, inclusive, que o Bortoleto chegou a fazer o segundo melhor tempo. E a pista foi secando, teve alguns trechos que estavam ainda muito molhados, todo o treino teve trechos que estavam ainda muito molhados, a ponto de uma curva, acho que era a curva 9, que eles tinham que praticamente parar para traçar bem devagarinho a curva. E aí os tempos foram caindo, o Gabriel Bortoleto foi os carros melhores superando o tempo dele, caindo. E a Sauber mais uma vez errou na estratégia no brasileiro, que demorou para lançar para ele tentar melhorar o tempo dele, que ele não passou do Q1. O Hamilton não se entende com esse carro da Ferrari, muito provavelmente por ele não ter se envolvido com o nascimento desse carro. É natural, com um carro que um piloto que chega de uma concorrente, né? Ele era da Mercedes, e como os carros nascem bem antes, né? Começa o nascimento do carro no ano seguinte, em junho. Então ele estava envolvido ainda com a temporada no ano passado com a Mercedes, então ele não podia ir para a sede da Ferrari, se envolver com o carro de 2026. Teria a teoria da conspiração. Olha só, a Mercedes está fazendo isso com o carro. Então, para não ter essas teorias, ele se envolveu com o carro de 2025. Então ele não está conseguindo se entender com esse carro. Leclerc está se entendendo muito melhor que ele está na equipe há muito tempo, e ele se envolveu com o nascimento desse carro. E eu acho que a Ferrari errou, que o presidente da Ferrari, o John Rawls, na época, disse que ia começar com um carro do zero no último ano desse atual regulamento. Desde manter
o carro do ano passado, melhorar o carro do ano passado, como a maioria das equipes fez, porque até que era bom, não era ruim. Tanto que o Leclerc ano passado não ganhou corrida. Carlos Sainz ganhou corrida. Mas acharam prudente, né, fazer um carro no zero, que o Hamilton não está sustentando. Pode ser que no ano que vem, com um carro melhor, né, e ele se envolvendo com o nascimento desse carro, ele consiga ir melhor. Inclusive a torcida italiana, a Azul, quando teve o último GP de Monza, inclusive entrevistando torcedores italianos, disseram isso. Olha, eu acho que ano que vem, ele já mais adaptado, ele vai ser melhor. Então, ele não está conseguindo se entender e ele não conseguiu puxar todo mundo da Mercedes que ele queria com ele também. E vai largar aí o último, o Gabriel Bortoleto lá passando. Olha que o Franco Colapinto chegou a passar com o Q2, né? Aí, o Q2 também. O George Russell parecia que dominaria, foi mais rápido no Q1, foi mais rápido no Q2. As McLaren mostrando força. Teve uma hora que o Oscar Piastri chegou a fazer um tempo mais rápido. E no Q2 não passaram as Aston Martin, não passaram o Colapinto e não passou a base do Oliver Brown. E no Q3, da briga pela pole, toda vez que o Lando precisou mostrar força, fez o melhor tempo. Inclusive a última, que ele virou o tempo de 1 minuto e 47 segundos, 393, né, que parecia que a pole seria do Max Verstappen. Ele tinha cravado um tempo de 1 minuto e 48 segundos, 223, mas aí o Lando superou. E uma surpresa bem agradável, que foi o terceiro lugar do Carlos Sainz com a Williams. A Williams mostrando força, a pena que o Alex Albon deu um mole e bateu, né? Ferrou com todo o carro. Eu não sei se vai dar tempo dele consertar ou se ele vai ter que largar do Pistilani. Mas a Williams aí mostrando força. Quem sabe a Williams já chegou ao pódio com o Carlos Sainz esse ano. E lembrando que a Williams não vence uma corrida desde 2012. Será que eles vão tirar a seca desse ano? Eu acho difícil, mas olha, estão mostrando força que daqui a pouco é um trabalho sério da Delta Capital que a gente vê há bom tempo, daqui a pouco vai dar frutos. Terceiro lugar do Carlos Sainz, o George Russell, que chegou a fazer o melhor tempo nas duas cases, largando em quarto, e o Piastri, que precisava mostrar, ó, tô aqui, largando em quinto. Mas é uma corrida que promete. Olha, que se preparem para dormir com o sol nascendo, porque se tiver chuva, vai ser tenso essa corrida lá em Las Vegas. Então, é isso, galera. Até a corrida 1 da manhã, o GP de Las Vegas com narração digitada no X, não faça bom. Até mais.